como prometido, vamos estar à conversa com Miguel Patrício. Ele é um dos programadores do ciclo de cinema integral Kinuyo Tanaka, sobre a realizadora japonesa, que arranca já no próximo dia 6 de abril no Cinema City Alvalade. E de regresso ao estúdio da SBSR, Miguel Patrício. Olá, Miguel, bem-vindo mais uma vez esta manhã na rádio SBSR. Vamos aqui conversar um pouco sobre este ciclo de cinema, o integral desta realizadora japonesa, mas que, para além de ser realizadora, foi também atriz. Por onde é que se começa a contar aqui a história de Kinuyo Tanaka? Já muito bom dia, obrigado por me receberem outra vez. De facto, é uma história muito, muito curiosa e há qualquer coisa nesta integral que, relembro, é uma obra completa. Portanto, estamos a mostrar os 6 filmes que a Kinuyo Tanaka realizou durante 9 anos. E essa história é uma história curiosíssima porque estamos a falar de uma grande atriz, talvez de uma das grandes atrizes do cinema japonês, portanto uma das grandes musas do cinema japonês. Ela filmou com os grandes realizadores. Aliás, ela começa a filmar em 1924, com apenas 14 anos. Portanto, estamos a falar de uma atriz que viveu o cinema de uma maneira quase, eu diria, epidérmica, não é? E ela começa a fazer cinema apenas um ano antes do Japão autorizar as mulheres a exercer a profissão de atriz. Portanto, até mesmo no seu métier como atriz, a Kinuyo Tanaka desbravou fronteiras em relação à presença do papel da mulher no trabalho como atriz. E ela, já com 40 e muitos anos, decide começar a realizar. Portanto, em 1953, e é o primeiro filme que vamos mostrar nesta retrospectiva, o Carta de Amor. Ela decide abrir o caminho para a realização. E é importante explicar que até essa altura só tinha havido uma realizadora japonesa que tinha feito apenas um filme, em 36. Estou a falar de Tazuko Sakane, e portanto a Kinuyo Tanaka, sendo uma extraordinária atriz já de renome internacional e já muito aplaudida, decide abarcar um novo desafio, e que foi um desafio que teve muitas resistências, digamos assim. Sendo que a obra dessa realizadora que mencionaste, a primeira, neste momento está perdida, não sabe. Será que um dia se vai conseguir encontrar e visionar essa primeira obra realizada por uma realizadora mulher no Japão? Sim, eu acho que o cinema é muito feito de obras perdidas, não é? E é também feito das obras que sobreviveram. A história do cinema é feita por fragmentos, e a verdade é que esse filme é um filme curioso, muito mal recebido na altura. Também os filmes de Kinuyo Tanaka teriam alguma resistência por parte, no seu tempo, por parte de alguma crítica japonesa. Por exemplo, um dos motivos da crítica japonesa na altura era tratar os filmes da Tanaka como uma espécie de exotismo. Eles, por exemplo, usavam uma expressão em japonês, eu posso dizer a expressão japonesa, é josei rashi, quer dizer uma abordagem feminina ou um toque feminino. Portanto, era assim que eles viam os filmes, um bocadinho gatizando, digamos assim, ou seja, e sem saber muito bem como os categorizar, numa altura em que as mulheres eram, acima de tudo, corpo e carne, não é? Para a câmara, não é? E não forças criativas. A verdade é que a Tanaka não só foi a primeira realizadora, como nos seus filmes se muniu de várias argumentistas mulheres também. Por exemplo, o terceiro filme dela, que eu considero o melhor, o Para Sempre Mulher, eu acho que é uma obra-prima absoluta, portanto deixo aqui já o meu repto. No Para Sempre Mulher, ela alia-se a uma argumentista chamada Sumie Tanaka, sem relação, não são irmãs nem primas. E portanto, nesse filme, por exemplo, estamos a tratar de um conluio quase de mulheres, não é? É uma realizadora e uma argumentista. Acho que é importante também referir que estamos a falar só da primeira parte. Só a primeira parte desta integral é que vai para as salas, não é? Sim. Vamos aqui também dar algum contexto ao período em que ela realizou Kinuyo Tanaka, que é um período muito, muito particular na história do Japão, em plena reconstrução depois
da Segunda Guerra. O que é que traz de diferente aqui no Tanaka ao cinema japonês, neste período muito particular em que, enfim, muito estava a acontecer no Japão, incluindo até muita influência do Ocidente? Sim, Kinuyo Tanaka começa a realizar, como eu disse, em 53, apenas um ano depois do fim da ocupação americana. Portanto, o Japão, quando perde a guerra em 45, tem uma ocupação americana, ocupação política, os Estados Unidos ocuparam o Japão com o intuito de o modernizar e de o ocidentalizar e de não permitir a catástrofe imperialista e a catástrofe bélica. E portanto os próprios americanos, fazem uma nova Constituição em 46 que, por exemplo, permite às mulheres votar pela primeira vez. E é nesse contexto ao mesmo tempo de grande humilhação para o povo japonês. Por exemplo, o primeiro filme da Kinuyo Tanaka, Carta de Amor, fala justamente sobre isso, fala sobre uma espécie de desconfiguração do papel do próprio género. Portanto, homens que perderam quase a sua masculinidade porque foram os responsáveis pela derrota bélica, e as mulheres que por exemplo, no filme Carta de Amor, descobrem quase a sua sexualidade, não é? Portanto, a trama do filme Carta de Amor é um expatriado, um soldado que volta da guerra, perde o contacto com a sua amante e depois descobre que a amante dormiu com um soldado americano. Portanto, ou seja, a lidar também com muitas feridas da guerra, muitas feridas do pós-guerra que o Japão enfrentou. Sim. E o filme tenta, não só por trás das câmaras, não é? O próprio Tanaka, como realizador, aprova um bocado isso, mas também nos próprios filmes essa substância está lá. Portanto, há uma configuração nova do papel de género, tanto dos homens como das mulheres. Ou seja, e é muito interessante ver o ciclo. Eu acho que cada filme é um novo desafio, e acho que eu urjo ver quase cronologicamente, porque é mesmo muito interessante, porque também essa é um bocadinho a magia de uma integral, é vermos como é que a realizadora foi evoluindo filme para filme, como é que ela foi configurando, ou como é que ela foi desenvolvendo as suas preocupações e a sua autoria. Porque apesar dos filmes serem todos muito diferentes e serem quase em géneros diferentes, por exemplo, o segundo filme, o A Lua Ascendeu, eu poderia dizer que é quase uma comédia romântica. Portanto, nós vamos desde o melodrama à comédia romântica. E nesse desenvolvimento da sua visão autoral, nós conseguimos ver sempre uma constante, que é o papel da mulher nesse Japão em reconstrução, não é? Nesse Japão que estava a procurar configurar uma nova identidade. Estamos a falar aqui de qual é que é o período destes filmes, de 53 até 53 a 62, sendo que, como eu disse, o ciclo, nós dividimos o ciclo em duas partes. Portanto, os 6 filmes não vão estrear já, a segunda parte estreará só a partir de 18 de maio. E nós dividimos a meio o ciclo, e essa divisão faz sentido, porque faz sentido por várias razões. Uma delas é, por exemplo, os primeiros 3 filmes desta primeira leva, são 3 filmes a preto e branco, são 3 filmes a 4x3, portanto, por exemplo, são 3 filmes, também tem uma característica engraçada, são 3 filmes em que têm 3 cameos da própria Kinuyo Tanaka. Dela própria. E os outros 3 já são filmes, 2 são a cores, um é preto e branco, mas são todos filmes em CinemaScope, portanto é 16x9. E são filmes e há um hiato temporal entre estas duas partes. Portanto, no terceiro filme, a Kinuyo Tanaka tem um hiato de praticamente 4 anos. Portanto, ela faz um filme em 53, 2 filmes em 55 e depois só fará um filme em 60. E qual é a grande diferença entre esses primeiros filmes e depois o filme já no início dos anos 60? Nestes 3 primeiros filmes, a Kinuyo Tanaka, há um percurso quase dela descobrir enquanto cineasta. E os 2 primeiros filmes são quase 2 experimentos no cinema, com uma figura tutelar masculina. Portanto, o primeiro filme dela, o Carta de Amor, o argumento é de um grande realizador japonês, Keizuki Kinoshita, que a apadrinhou, digamos assim, e que a apoiou muito. E o segundo filme tem um argumento de um dos grandes cineastas japoneses, Yasujiro Ozu. Aliás,
os ouvintes cinéfilos saberão muito bem quem ele é, e um dos grandes autores do cinema japonês, que também apadrinhou Kinuyo Tanaka e que deixou quase de uma maneira inédita um argumento seu para ela filmar. Portanto, não era muito habitual o uso de deixar argumentos para outros realizadores filmarem. E no terceiro filme ela sim encontra uma voz, como dizia hoje a crítica no Diário de Notícias, a Inês Lourenço, dizia ela: no terceiro filme parte a louça toda. E é verdade, parte mesmo a louça toda. E é nessa sequência, e visto na sequência, então ainda é mais engraçado como é que ela parte mesmo a louça toda. No início da nossa conversa tu referiste aí a questão da crítica japonesa, a forma como escrevia e olhava para o cinema de Tanaka, e como é que a crítica ocidental olhava para o cinema dela? Os filmes da Tanaka enquanto realizadora não foram muito vistos no Ocidente. Aliás, esta retrospectiva é uma redescoberta de muitos dos seus filmes. Obviamente eu estou a dizer isto, mas o primeiro filme dela estreou em Cannes na altura, em 54, um ano depois de ter sido estreado no Japão, e teve uma crítica moderada, mas como acontece muitas vezes no mundo do cinema, só esse filme é que praticamente foi visto no Ocidente, e todos os outros caíram um bocadinho no esquecimento. Mas esta reabilitação, que no fundo nós trazemos esta integral, porque ela passou por França, passou pelos Estados Unidos há 1 ano ou 2 anos atrás, e tem sido uma descoberta absoluta, porque tal como acontece com muito cinema japonês, não é? Há muito cinema japonês que está por descobrir. Sim, continua obscuro. Continua absolutamente obscuro, e a própria Kinuyo Tanaka, a despeito de ser uma grande atriz, não é? De ser muito famosa enquanto atriz, esta faceta dela enquanto realizadora até era completamente desconhecida até do próprio público especializado ocidental. E portanto esta nova retrospectiva também permite-nos descobrir uma nova faceta desta mulher indomável, eu diria, que mesmo no seu métier enquanto atriz abriu portas, não é? E faz esta coisa extraordinária, que é começar a realizar filmes de uma maneira insubordinada, não é? Quase. E vamos falar aqui da programação propriamente dita. Arranca dia 6 no Cinema City Alvalade, e vai ser possível ver os filmes por ordem. Como é que foi pensada a programação? À semelhança daquilo que já tínhamos feito, por exemplo, noutros ciclos que organizamos de cinema japonês, os filmes vão passar todos os dias. Isto depende do cinema, obviamente, mas, por exemplo, no Cinema City Alvalade, que é no fundo a nossa casa-mãe, digamos assim, os filmes há 3 sessões diárias, e todos os filmes passam sempre uma vez. E vão rodando nos horários, mas esses horários estão disponíveis, por exemplo, nas redes sociais da Stone and the Plot, que é a distribuidora deste ciclo. E portanto a ideia, e vão estar durante 2 semanas no Cinema City Alvalade. E a ideia, eu urjo mesmo se tiverem tempo e se tiverem interesse, a fazer o percurso, digamos assim. O percurso, no fundo, não há uma ordem predestinada, mas eu recomendo a cronológica. Portanto, Carta de Amor primeiro, A Lua Ascendeu em segundo e Para Sempre a Mulher em terceiro, porque também vai haver uma lógica de explosão. Seja, à medida que vamos descobrindo aqui estes filmes. Então são 2 semanas que vão ficar estes 3 no Cinema City Alvalade, e depois em maio há a segunda parte. Sim, também 3 filmes. Também 3 filmes, ou seja, 6 filmes no total. Eu também ainda gostava só de dizer, para não me esquecer, porque é importante. Ou seja, os filmes do Cinema City vão ficar a Alvalade, vão ficar de 5 a 19 de abril. Portanto, mas os filmes também vão estar no Centro Comercial Amoreiras, todas as quintas, sextas e sábados, na sessão da noite, durante 3 semanas. Portanto, começa esta quinta, e quinta, sexta e sábado os filmes vão passar 3 vezes, não é? Cada dia, e durante 3 semanas. O mesmo vai acontecer no Alameda Shopping no Porto. Portanto, este modelo quintas, sextas e sábados na sessão da noite. E no Porto ainda vamos ter, no Cinema Teatro Campo Alegre, o ciclo, que vai estar presente a partir do dia 13 de Abril, e vai estar durante 3 semanas, mas sendo que todas as semanas passam dos títulos sempre às 6h30. Portanto, é diferente na lógica do Porto. Os filmes, basicamente, cada filme vai estar uma semana em
pronto, é um bocado isto. Ou seja, vamos estar em Lisboa e Porto, mas vamos estar noutros sítios também. Em conclusão, não há grandes desculpas para perder este ciclo, se quiserem descobrir de facto Kinuyo Tanaka durante os próximos tempos. Ia-te perguntar aqui outra questão sobre Kinuyo Tanaka, mas agora falhou-me. Exatamente. Os filmes também, em algumas sessões, vão existir algumas conversas. Vão. Sim, pois era aí que eu queria. A nossa ideia é sempre trazer o cinema não ficar só na experiência de cada um, é também trazer um bocado o diálogo e trazer no fundo aquilo que é muito importante, que é a cinefilia, não é? O próprio amor, a própria obsessão, digamos assim, pelo cinema. E conversando e dialogando e pensando as imagens. E portanto a nossa ideia, sim, no Cinema City Alvalade, cada um dos fins de semana, a sessão da noite, das 9h30, vai estar povoada por convidados especiais, sendo que eu serei o interlocutor dessas sessões. Sim, mas vamos ter, por exemplo, já nesta quinta-feira, vamos ter, por exemplo, o realizador João Pedro Rodrigues, que é também um grande admirador, é um grande japonófilo, não é? Principalmente da obra de alguns mestres japoneses. Mas vamos ter, por exemplo, também a filósofa Filomena Mulder neste sábado. E vamos ter alguns críticos, Luís Miguel Oliveira nesta sexta, Inês Lourenço, que escreveu hoje no Diário de Notícias sobre o ciclo. E portanto também não quero esquecer o professor Pedro Florencio, a crítica Daniela Rola e Susana Bessa no outro fim de semana. Portanto, eu acho que é muito interessante e obviamente sou suspeito, mas acho que é muito interessante verem um filme e depois também assistirem à conversa e ouvirem falar sobre o filme e pensarem sobre o filme. Muito bem, ciclo de cinema integral Kinuyo Tanaka a arrancar então já esta semana. Depois a primeira parte, 3 filmes. Em maio, a segunda parte com mais 3 filmes. Onde é que podem consultar, Miguel, toda esta informação? No Facebook e no Instagram da Stone and the Plot, que é a distribuidora, e subscrevam e para estarem atentos também às novidades, não é? Não só nesta programação, mas também a futuras programações. Muito bem, passem por lá então, investiguem esta integral de Kinuyo Tanaka a arrancar então já esta semana. Quero agradecer desde já ao Miguel Patrício de ter passado aqui nesta manhã de terça-feira e ficou muito bem explicado, Miguel. Muito obrigado. Eu agradeço e boas sessões aqui com o cinema de Kinuyo Tanaka. Faltam neste momento 20 minutos para as 11 da manhã. Rádio SBSR. S B S R. Música autêntica.